Bem-vindo mais a um Comigo Pode, o podcast que a gente pode falar sobre tudo e ser a gente mesmo. Isso que é um exercício que eu me proponho todos os dias e que eu quero propor para todo mundo que vier aqui, que participar da nossa entrevista. Eu quero muito provocar isso em você aí do outro lado. E o meu convidado de hoje, com um tema extremamente importante, é o psicólogo, sexólogo, Fábio Borba. Ele que aceitou estar aqui comigo para falar de um assunto que mexe com a vida de todos nós. E um assunto que, inclusive, a gente conversando aqui nos bastidores, assim, tem vias que ele está simplesmente relacionado assim com como eu vou me vestir, o que eu falo, até como eu vejo o outro. A gente vai falar sobre masculinidade tóxica e como a gente está mudando. Ou como a gente está olhando, na verdade, né? Mudando também, mas acho que mais olhando do que antes. Posso falar, doutor? Posso falar? Vai, não. Deixa. Então eu te trato também como doutor. Não, então não. Então, Fábio, bem-vindo ao Obrigado, Comigo Pode. Obrigado por ter aceito o convite. Aliás, nas imagens ali dos bastidores, eu ganhei um livro. Que, assim, eu já ganhei livro, né? A pessoa vem e entrega um livro. Mas ele fez questão de colocar numa embalagem que está aqui atrás. Muito fofo, muito carinhoso. Detalhe é tudo na vida, né? E aí, ele deu esse livro aqui. O nome do livro, Um Olhar da Psicologia para a Terceira Idade, organizado pela Samantha... Como que é o sobrenome dela aqui, gente? É Citarte, é isso? Isso. Citarte. E aí, o Fábio, ele tem aqui um capítulo que ele escreveu sobre a diversidade sexual na terceira idade. Uma visão contemporânea. Obviamente, eu não vou ler tudo aqui, não cabe. Mas, para quem ficar aí a curiosidade, este aqui é o livro. E quem quiser, claro, ler mais, pode procurar o livro. Eu não achei aqui a editora, mas enfim. Vale ler e refletir. Eu vou deixar aqui separado, que depois eu vou pegar isso aqui e eu vou te perguntar. Ok. Fábio, obrigado por ter aceito o convite. E a gente vai falar de um assunto tão enraizado, que a gente vai cavucar lá no fundo do assunto. E eu vou cair em mim. Vou começar por mim, tá? Não é... Por favor. Não é algo leonino, assim, de vaidoso. É no sentido de... Eu estava no dilema, você chegou aqui, eu estava com uma roupa. E aí a gente foi conversando, falando, mas por que você não pode se vestir assim, assado? E eu fui e troquei de roupa. Por que o homem tem tanta dificuldade de sair de um padrão? Vamos lá. Antes de começar, deixa eu agradecer também. Obrigado pelo convite. Você é sempre um fofo. E... falar de masculinidade, eu acho que a gente precisa começar a falar em olhares, sabe? A gente precisa ter outros olhares. E antes disso, sempre quando a gente vai participar, sempre quando eu vou participar de palestras, workshop, bate-papo, eu sempre deixo claro que é de onde a gente está falando, né? Existe hoje áreas do saber. A gente tem comunicação, a gente tem psicologia, a gente tem filosofia, a gente tem sociologia, biologia, né? Então, o pessoal saber de onde a gente fala é extremamente importante. Por quê? Porque a psicologia ela fala com a comunicação, ora elas não se conversam. A psicologia fala com a biologia, ora elas não vão se conversar. Ora elas vão se confrontar. Então, assim, para quem ouve, para quem quer entender, saber de onde está se falando é extremamente importante. Então, aqui, eu vou sempre falar do lugar da psicologia, da nossa psique. Partindo disso, quando a gente entra no lugar de masculinidade, eu sempre penso em 3 lugares. Ali, super importante. Primeiro, construção social. Segundo, masculinidade hegemônica. Terceiro, a masculinidade diversa. Construção social. A gente envolve tempo, época, espaço, formato, cenário. Vou te dar um exemplo. Hoje, o homem que vive no Brasil é o mesmo homem que vive na Itália? É o mesmo homem que vive no Paquistão? Em Sudão? Não. Exato. Então, não tem como a gente pensar a masculinidade como uma coisa só.
Ser homem é isso. Não. Ser homem é um monte de coisa, e um monte de tempo e um monte de lugar. Se você está falando isso, e eu, antes da nossa entrevista e no processo do convite, você aceitar, eu não lembrei disso. Mas tem uma música do Thiago York, Masculinidade. Ele deu um murro no estômago, assim, de um monte de gente com aquela música, porque é muito sensível. E eu lembro que houve até crítica na imprensa da música. Bom, enfim, não vou nem considerar essa crítica, porque foi muito idiota. Até porque acho que para criticar uma música a gente tem que ser crítico musical e não, né, não para julgar o contexto ali. Mas ele traz tanto essa reflexão do... Existem tantos homens dentro de mim. E aí eu pergunto para você, por que é tão difícil o homem ele ter que atingir um padrão? E aí eu vou falar um padrão o quê? Um padrão que... Eu vou lembrar de algumas coisas que ficaram na minha infância, já falei isso em outros episódios. Infância, eu digo num contexto não familiar, mas em volta, né? De preconceito e tal. Não pode gesticular muito. Você tem uma maneira de dobrar a perna. Eu tô com a minha perninha dobrada aqui. Assim. Não é pra dobrar a perna assim. Você não pode... O relógio tem lado. Eu tô falando de detalhes idiotas, mas... São reais. Mas são reais. Você não pode gesticular a sua mão. Como assim? Coisa de menininha. Coisa de menininha. Da onde vem isso? E por que a gente agora começa... Agora não, isso vem talvez a passos mais lentos, mas agora isso fica mais evidente. Essa discussão do... Vamos sair disso. Aí a gente volta para esse lugar da construção social. Né? Nós temos aí de 1500 da nossa colonização até 2023, é muito tempo. Né? E isso sem olhar para esse eurocentrismo que vem da Europa, de onde pega toda uma carga. Né? Então, se a gente pegar o nosso lugar de 1500 para cá, a gente está falando de uma colonização. A gente está falando de um sistema patriarcal. Né? Patriarcal, que é onde eu tenho um que fala por todos, um que manda em todos. Quem que é esse um? É o rei. O rei é uma mulher? O rei é um homem preto? O rei é um homem gay? Que a gente sabe, não. Né? Até poderia ser. Poderia ser. Gay. Exato. Que, né? O preto não vai ter como disfarçar, mas o gay tem. Exato. Poderia até ser. Mas aparentemente para o público, não. Exato. Então, assim, se a gente vem desse lugar, tudo que hoje parte de mim está nessa construção. Né? Então, o patriarcado, ele tem uma influência enorme nisso que você traz. Fábio, por que eu preciso sentar de tal jeito? Porque alguém sentava desse jeito e alguém falou que é assim que tem que ser. Só que esse alguém era um homem branco, cis. E cheio da grana. Sim. Né? Então foi se construindo algo sempre nesse lugar. Não podia sair fora desse lugar. Né? E aí a gente olha para hoje, a gente tentando sair desse lugar. Quando eu chego... vou fazer aqui uma... E você fala para mim, nossa, mas eu queria tanto ter usado aquela bata, não sei o quê. Cara, vai, usa. Não tem rei aqui. Não tem aquele cara que antes tinha. Fala assim, não pode. Ah, não. Assim não pode. Sim. Né? Hoje a gente está olhando e está lidando com isso. Né? E o como é difícil sair desse lugar. E é difícil por quê? Porque fora isso, a gente tem a nossa hegemonia. O que é hegemonia? É supremacia. Poder, virilidade, controle. Virilidade. Essa é a palavra. Isso é homem. O homem, ele está num lugar hegemônico. Né? E a gente vai... Eu ia falar caindo, né? Caindo. A gente vai voltando. Por quê? E isso é um homem cis, branco, hétero, rico. Quando eu coloco isso para um homem cis, preto, o que a gente tem?
o cara forte, o cara viril. Na cena LGBTQIAPN+, o homem preto, ele é o ativo da relação. Ah, não. Um negão desse, não pode. É verdade. Olha a carga que em todos os lugares a gente tem. Você tá falando disso, inclusive a pessoa que me presenteou com essa bata, ela foi recentemente num rapaz fazer o cabelo e tal, e ele é másculo, preto, gay. E ele desabafou com ela, gente, eu não sei nem se eu podia falar isso, mas eu vou falar. Ele falou assim, olha, eu tô cansado de sair com os caras, porque todo mundo espera que eu seja o ativo. Exato. Por que isso ainda fica na gente? Assim, o que sabe, até mesmo para quem é da comunidade, por que a gente alimenta esse tipo de padrão? Eu acho que é porque é fácil para quem está no topo da hierarquia, né? No caso LGBT, que o pessoal coloca como o padrão, né? Que é o homem cis, gay, branco e com dinheiro. Ok. Para esse cara, ele é muito fácil cobrar do homem gay preto que ele seja o ativo da história, né? Sim. Porque se ele for ter que fazer todo um esforço para... Putz, não, esse cara ele pode ser passivo, não tem problema. É uma desconstrução. E a desconstrução dói. Na psique, tudo que se fala em dor, por um instinto de sobrevivência, ela vai tentar rechaçar. Você... Negar a dor. Negar a dor. Mas isso é quase que automático dentro da gente. Porque ninguém quer sentir dor. Ok, óbvio. Né? Mas eu não quero sentir dor a quê? Qual o ônus que eu pago? Qual o ônus que a gente paga tendo que se vestir de camiseta bonitinho, querendo colocar aquela bata? O quanto doloroso que isso é? Dói. Então, Sim. Hoje a gente está, Ale, numa espécie de transição que eu estou olhando justamente para esse lugar de dor. Peraí, o que dói mais? Passar minha vida inteira colocando uma camiseta para eu pertencer a algum grupo, ou eu quebrar isso e fazer o que eu quero da minha vida? Fazer o que você quer da sua vida enquanto homem é difícil. A gente paga algum ônus. Sim. Mas nada se compara à dor que a gente traz há centenas e centenas e centenas de anos. Nossa, você falou de grupo e pertencimento, eu lembrei de uma cena. Não sei, talvez um dia, não esse vídeo, mas todo o caminho que eu tô buscando andar agora, ele vai levar para essas pessoas. E eu lembro que eu morava numa rua e tinham héteros, cis, bem padrão mesmo, e com dinheiro também. E eu lembro de um momento em que, para ser aceito, tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Eu lembro de uma vez que eu já ouvi essa voz, né? Do tipo, olha, não faça isso, não seja isso, sei lá. E para ser aceito, eu lembro de um momento em que nós estávamos na frente de uma casa, nessa rua onde eu morava. E a gente sempre tinha o costume de ficar sentado numa mureta, conversando e tal. Inclusive, naquela época, tinha uma pessoa que falava que era hétero, mas não era. E a gente se pegava, e, enfim. E aí, eu fui observando como eles se comportavam e eu comecei a fazer o mesmo. E eu lembro uma vez de ter pensado exatamente... Eu tô abrindo meu coração pra você. De ter pensado exatamente assim. Agora eu estou sendo homem. Isso eu nunca deletei da minha cabeça. Tanto que hoje, você falou de desconstrução. Estou passando por isso. Não é um processo simples. Envolve outras pessoas. Porque a hora que é a mesma coisa você montar esse cenário lindo, botar pra funcionar e começar a tirar as coisas do lugar. Eu brinco, quem chega para terapia comigo, eu faço uma alusão a uma biblioteca. A nossa mente é como se fosse uma biblioteca. Só que vai passando o tempo, a gente vai pegando esse livro, aquele livro, e a gente vai colocando no lugar, né? A gente vai... Chega uma hora que eu não encontro mais nada.
Porque tá tudo muito bagunçado aqui dentro. Aí eu preciso parar, eu preciso acender a luz, eu preciso clarear tudo, e aí eu começo a limpar livro por livro, coloco na estante. Perfeito. Essa é a desconstrução. Tem livro ali que eu nunca mais vou usar na minha vida. E eu tenho que jogar aquilo fora. E dói. Claro que dói. Né? Mas eu tenho que dar lugar para as outras coisas. As masculinidades, a gente está nesse lugar. Sabe? A gente está olhando para tudo isso e fala assim, não, peraí, não está funcionando. O ser homem, ser este homem, não está mais funcionando. Né? O grau de pessoas, de homens depressivos, ansiosos... Vou falar uma questão aqui mais para o final. A questão sexual do homem, né? Está interferindo, a gente não está mais aguentando. Né? Dar conta desse lugar hegemônico, né? De sempre estar no poder, sempre estar no controle, é muito complicado. Pode ir. Deixa eu pegar aqui. Obrigado, Cauã. Eu queria pegar, que você estava falando disso, e eu estava com um faniquito aqui, o que eu queria achar essa notícia aqui, que eu comentei nos bastidores, sobre uma pesquisa feita, foi publicada na GQ Brasil. E aí ela tá focada nos homens, no comportamento dos homens, né? A revista é voltada, né, para o público masculino, apesar de ter algumas pautas que abrem para o homem refletir sobre outras coisas. E eu quero achar essa notícia para eu ler exatamente como tá, porque eu achei isso muito bizarro. Eu achei isso... Como isso passa na cabeça de um homem? Eu penso num homem hétero cis, tipo assim, eu não vou me vestir desse jeito porque qual que é a diferença entre o que eu vivo acredito eu, para um hétero em relação a isso? Estou ou não sendo viril, estou sendo ou não másculo. Que, por ser gay, a gente já vem carregando uma série de condutas para ser aceito. Exato. Mas naturalmente não, mas forçadamente, a partir desses momentos em que as pessoas cortam a gente, podam a gente vai refletir sobre, então não vou me vestir assim. Mas como que viria isso na cabeça de um hétero cis do nada? Não quero parecer isso. Então, só que não é do nada. Então, não é do nada, mas quem tá assistindo, um hétero cis, não vou me vestir... Quem do outro lado se vestiria como estou me vestindo, sendo um hétero? Pouquíssimos. Hoje em dia, pouquíssimos. Então, é essa a provocação. Né? Por quê? Porque desde pequeno eu fui ensinado a isso, que isso é coisa de mulher. Usar brinco, usar anel, usar um colar XYZ, isso é coisa de menina, isso é coisa de mulher. Homem não usa, homem não pode. Quero ver se eu acho aqui essa notícia, porque realmente, assim, gente, é complicado. E pular desse lugar de não pode e poder é muito complicado. Não, muito complicado mesmo. Bom, visto você ver essa mudança minha aqui nos bastidores, né? Do tipo, ixi. Porque a gente passa por lugares dentro da nossa psique de validação de desejo, minhas emoções, meus sentimentos, o que o outro vai olhar, o que o outro vai achar. Então, assim, não é só uma questão, tem essa questão principal, que é a nossa base, né? Eu aprendi que é assim. Né? Fora isso, tem todo um ônus que esse cara vai ter que pagar. Eu não tô achando aqui, mas na fé eu vou achar isso aqui depois. Tá na GQ Brasil. Com certeza, quem tá assistindo, se quiser jogar no Google, depois vai achar essa notícia. Porque realmente é bem... Eu quando vi aquilo, fiquei muito reflexivo do qual é o medo, né? Que, na verdade, tem medo... O homem tem 51... Eu vou colocar por cima aqui. 51% dos homens brasileiros tem medo de parecer ser gay na hora de se vestir.
era mais ou menos isso aqui. Se não for exatamente isso que eu tô falando. Daí a gente pega na nossa sociedade, hoje, ainda bem, a gente está indo para um lugar de mudança, mas o que é ser gay? Ser gay é se aproximar muito do feminino. Que também é uma outra caixinha. Que é uma coisa totalmente separada. Que a gente não pode nem pensar em acessar. E só para ficar claro, eu sei que é meio óbvio, mas aí já que a gente está falando do óbvio, desconstruir. Apesar da gente estar com esses exemplos aqui, eu trazendo o meu exemplo pessoal, não é masculinidade, esse movimento de desconstruir isso, não cai necessariamente em ser ou não gay, não cai necessariamente na sexualidade. Porque, às vezes, a pessoa pode não ser no padrão que a sociedade espera, mas ela pode ser hétero. Sim. Assim como existem, o pessoal da comunidade de concordar com isso, o tal do sigilo, né? Do tipo Sim, exato. Né? Do padrão que não quer jamais, de maneira nenhuma, estar atrelado a um outro tipo ou outro formato de pessoa do lado dele, né? Se a gente for fazer um desenho, a gente colocaria as masculinidades em um lugar como se fosse o espectro maior da coisa, né? Dentro disso, existe um mundo. Né? Existem as orientações sexuais. Masculinidade. E aí os tópicos. E aqui você vai descendo. E aí vai ter as conexões que vão... Exato. Orientações sexuais, sexualidades, comportamento sexual, que é o que você falou do sigilo. Né? Antes era inacessável a gente falar que um cara hétero pode transar com um cara gay e esse cara não ser hétero. Ah, não, ele é gay. Calma. Pode não ser. O cara não pode experimentar. Falar isso dentro da comunidade LGBTQIA+, eles olham assim, o cara é gay. Não, pode não ser. O cara podia estar bêbado. Ah, mas Fábio, mas lá não tem um desejo lá no fundo? Pode ser que não. Né? Então, assim, a gente tem que separar quando a gente fala, né, da masculinidade. E uma coisa interessante, que quando eu leio muito isso, masculinidade tóxica. Para quem está de fora, vai pensar que o ser homem é tóxico. E não é. Você está falando disso? Pode discorrer, eu tenho umas perguntas sobre isso. Por quê? Porque agora eu quero sair um pouco dessa coisa do LGBT para a gente entrar na prática, assim. Como que as características que a gente tem que são tóxicas... Uhum. Exato. A toxicidade está no comportamento. E não no ser homem. Ser homem, de forma nenhuma, é tóxico. Né? O comportamento gera a toxicidade. Que comportamento? O comportamento que eu aprendi lá atrás. Que é aquela caixinha que a gente aprendeu. Hegemônico, né? Por quê? Porque o homem pode, o homem faz, o homem cria, o homem é viril. Né? Sim. O homem não pode, de forma nenhuma, broxar. Isso não dá, isso não pode. Aí a gente pode até cair um pouco no que está no livro, né? De como o envelhecer para o homem pode ser até mais complicado nesse sentido do que para a mulher. Muito difícil. E aí a gente entra em outro lugar, que é a saúde masculina. Quantos homens você conhece que vai ao proctologista, que vai ao urologista? Nossa, isso aí é... Só vai quando acontece alguma coisa. Dificilmente um cara, depois dos 40, chega no urologista e fala assim, eu vim aqui só para saber como que tá. Dificilmente. Por quê? Porque lá no fundo, não precisa. Isso é bom. Isso compromete até a saúde. A gente está falando disso. Sim. Eu já para o final, mas eu vou trazer para agora. 30% dos homens no Brasil sofrem de ejaculação precoce e disfunção erétil. 30%. Nossa. É muita coisa. É. Por quê? Porque é mais fácil eu esconder, é mais fácil eu ir na farmácia,
comprar aí um paliativo para na hora me dar um up. Ixi, o assunto vai longe, né? É muita coisa. Mas agora, trazendo um pouco para a prática, o que a gente consegue observar na gente para mudar? Porque aí também a gente está falando do contexto, do mundo, né? Mas o que é tóxico num comportamento das pessoas, principalmente do homem? Porque aí, por exemplo, eu posso ser gay e ter uma atitude tóxica, Sim, talvez até machista. sim. O que eu tenho que observar em mim? O que acontece de mais comum? Então, aí a gente volta naquele lugar da masculinidade no plural. Né? Aí eu vou estar falando do Alê, que faz parte de uma comunidade, que acessa o aplicativo de pegação ou não, a forma com que ele faz isso. Ah, tem um cara aqui afim de mim. Como que ele é? Ele é gordinho. Peraí, você já parou para pensar que, Fábio, mas é minha preferência. Minha preferência enquanto homem, branco, cis, gay. Eu já estou aqui na cadeia. Eu não estou lá embaixo. Eu não estou lá em cima. Mas eu estou aqui. Então, o que faz essa minha preferência? Fábio, eu nasci assim. Não. Sinto lhe informar, você não nasceu assim. Você construiu isso dentro de você. Fábio, eu não gosto de sair com padrão, coisa que eu ouço muito. Não gosto de sair com padrão. Eu gosto assim. Nossa, mas por que você não gosta de sair com padrão? Você gosta de sair com gente. Você gosta de transar, você gosta de sexo. Ponto. Em qual momento você colocou aí, nossa, a mulher tem que ser loira, tem que ser gostosa, tem que ser... Você está transando com o quê? Com o peso da balança, com a cor do cabelo dela. Cara, e agora começa a brotar essas pílulas, esses Red Bill, Red Green. Você já ouviu falar? Não. São esses homens que vão contra a masculinidade tóxica. Vai contra tudo que a gente está conversando. É o cara que tem que ser viril, que faz receita para você pegar a mulher. Para esse homem, mulher após os 40 não rola mais, por conta da procriação, por conta dos filhos. Pessoa gorda, mulher gorda, de forma nenhuma, porque eu malho, eu sou bom. E tem uma leva, tem gente gastando dinheiro com cursos desses caras. Tem, agora você me explicando, eu lembrei de um caso recente na imprensa sobre isso. Exato. Ai, gente, eu aqui tentando deixar tudo mais leve e a galera tentando pesar, sabe? Exato. Mas o que é isso? A gente quer ser livre. Não, mas o que é isso? Dar conta dessa liberdade, você pode me falar, foi fácil colocar a roupa e vir aqui? Não. É difícil. Dói. Mas tudo começa dentro. Sim. Essa busca pela liberdade minha, hoje, eu tô conseguindo colocar aos poucos para fora, mas não foi assim, não era assim até um tempo atrás. E hoje, quem olha para mim do meu convívio anterior para o agora, o que tá acontecendo? Uhum. Eu só tenho uma resposta. Eu ouvi hoje que não é que eu... Como que eu ouvi hoje no telefone de uma amiga também? Ela falou assim, não é que você mudou, você está se reconhecendo diferente. Uhum. Você está chegando mais próximo do que é de você de verdade. Sim. Exato. E quando a gente fala dessa leva desse pessoal que está voltando para esse lugar, né, de força, de virilidade, porque o homem tem que ser viril, o homem tem que fazer, tem que acontecer, não fico com mulheres acima de 40, não fico com mulheres gordas, né? É muito difícil eu dar conta daquilo que me dói. Então, o que eu faço? Eu coloco isso de lado e pego algo que está fácil em mim. O que está fácil? O homem ser esse cara aqui em cima, porque já está montado, é muito fácil. Né? Agora, como você desconstruir tudo isso e começar a colocar na mesa, falar assim, não, eu sou isso daqui, ó. Eu tenho falhas, eu tenho emoções, eu choro, eu posso broxar, eu posso
fazer qualquer coisa que um ser humano normal, Não dá. é difícil. Se bancar é muito difícil. Para nós, homens. Quiçá a mulher. Eu nem vou entrar nisso. Porque aqui Que é a gente está outra- falando de um... Que é outro Exato. caminho. E uma coisa legal para a gente se pensar é... Por que isso daqui está acontecendo? Por que a gente está falando de masculinidade? Eu, enquanto psicólogo, olhando a psique, me vem duas coisas na cabeça. Dor e sofrimento. Hoje, quando a gente vai para um lugar de presidiários, 90% da prisão brasileira são homens pretos, e são Sim. homens pretos sem referencial masculino, ou seja, sem pai. Isso fala alguma coisa sobre a nossa sociedade enquanto homens. Como eu falei, suicídio. Homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Quando a gente traz violência contra a mulher, violência doméstica contra a mulher, qual a posição do homem nesse lugar? Quando a gente fala abuso de criança e adolescente, qual a posição do homem nesse lugar? A gente precisa falar de... Isso que você está fazendo, de abrir esse espaço, é necessário. Eu não sei se você viu, tem um documentário, já faz um tempo já, do Papo de Homem, que é O Silêncio dos Homens. Eu já assisti. É fantástico. muito bom. É fantástico. Com os depoimentos, com as falas que tem ali, você começa a falar, você começa a pensar assim. Tipo, você entra no exercício de desconstruir enquanto assiste. Exato. E você consegue ver esses 3 pilares que a gente conversou, que é a construção, esse lugar hegemônico e esse novo lugar da masculinidade diversa, que a gente está começando a olhar. É muito bom, cara. Interessante, importante, eu acho que antes de ser interessante e importante, aqui sempre o propósito é trazer essa conversa para falar sobre liberdade, por isso o nome, né, do Comigo Pode. Então, Comigo Pode, vamos falar, enfim, vamos ser do jeito que a gente quer. Por quê? Porque a gente não é obrigado a nada, mas estando consciente, claro, do que a gente quer, a gente pode falar assim, olha, eu quero ter você aqui, você senta aqui, conversa comigo, ou não quero ter essa relação de profissional e tá tudo bem e ok, né? Eu não preciso matar, Sim. eu não preciso agredir, eu não preciso, né? Enfim, então acho que é refletir sobre isso. Sim. E que bom que você me provocou Que bom. em relação à minha roupa. Que bom. Né? Continue nesse lugar de validação de desejo. Né? Eu acho que nós, homens, nós precisamos disso. Mas a gente precisa entender os nossos desejos. Né? Porque a gente é atravessado pela construção social. Então, quando a gente enxerga a construção social, dá um passo para trás, a gente começa a aproximar dos nossos desejos. Nossa, é isso, eu queria vestir aquela roupa. Nossa, por que será que eu não posso ir de maquiagem? Será que eu não posso? Será que eu posso? É esse lugar interessante dentro do homem. Se a gente ficar aqui, a gente fica... Sim. Faz 2h30 também, facilmente, para ficar debatendo aqui e tentando trazer o máximo de informação que dá e que cabe, que é importante para a gente falar sobre masculinidade tóxica. Quem quiser acompanhar aí seu trabalho, você fala bastante disso. Aonde a pessoa pode te encontrar? Qual é a melhor rede? Eu acho que é meu Instagram, @borba.pc. Acho que lá tem todos os meus... Os onde contatos, tem conteúdos. Isso. Sim, E foi por lá que a gente se conheceu. É verdade. Foi por lá que a gente se conheceu. Obrigado. Imagina, eu agradeço Foi um prazer muito. imenso. Adorei de verdade, te conhecer eu pessoalmente. Também. Muito bom. E obrigado, de coração. Não, eu pelo que espaço. agradeço. Eu que agradeço. Volte, até porque tem outras coisas aqui. Obrigado pela sua companhia, de verdade, de coração. Até o próximo Comigo Pode.